vai falar de Saulo, Saulo de Tarso. Aquele que estudou na melhor faculdade, teve um dos melhores professores, Gamaliel. Porém, teve um dos péssimos exemplos a ser seguidos. Qual, pastor? Ele cresceu vendo os cristãos sendo perseguidos e assassinados por pregar o Evangelho de Cristo. E agora, Saulo, ele cresce tendo esse exemplo. Por isso que o pastor sempre fala referente às crianças, para os pais e para as mães. Não permita que o seu filho tenha como exemplo os de fora. Quem tem que ser exemplo dos filhos são os pais. Porque vivemos nessa geração, queridos, que muitas crianças têm se espelhado nos de fora. Ora, eu fico me perguntando, por que será que os pais não têm sido exemplo para os filhos? Então isso é de suma importância, queridos, pois é de pequeno que se aprende. E aí, agora Saulo está grande. Ele vai até para vir a autoridade. Ele vai até o sumo sacerdote maioral e pede autorização por escrito para ir ao em Damasco em direção aos cristãos que ali ainda tinha para prendê-lo ou até mesmo executá-lo. E aí nós vamos ver na Bíblia, queridos, Saulo sendo um dos maiores assassinos de cristãos. Agora, queridos, ele está com a autoridade na mão. Ele está com a autorização na mão, assinada e lavrada. E agora, o missionário Regiane, ele se propõe a matar os missionários. Agora ele se propõe, missionário Vera, a matar os pastores, a matar os evangelistas, e todos aqueles que se propõem a pregar, Natália, o Evangelho de Cristo. E agora ele monta um exército. Ele não vai sozinho, e vai alguns com ele acompanhando. Porém, você não deixa o calor te atrapalhar, não. Aqui nós estamos sofrendo mais, o ar-condicionado não chega, então mais próximo do telhado. Aprende isso, glória, aleluia. Esse é o jargão antigo, é combustível do pregador. Não deixa nada calar seu glória, aleluia, não, amém? Então ele está com a autorização na mão, monta ali uma comitiva, tudo com espada na cintura, e vai em caminho para seguir os cristãos. Porém, vírgula, quando ele está em direção, queridos, a Bíblia diz o seguinte: quando ele se aproxima ainda mais, eu vou virar para você que você está pregando, a igreja está no caminho. Aí a Bíblia diz assim, ó: repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E automaticamente a notícia, quando ele vê essa luz, a Bíblia diz que Saulo, ele se coloca em terra. Saulo, o perseguidor dos cristãos. Ora, às vezes a gente não quer nem ajoelhar para orar, mas quando ele vê essa luz, logo ele se projeta ao solo. E ele ouve no meio dessa luz, diácono Mateus, uma voz como o som de muitas águas, dizendo para ele: Saulo, Saulo,
persegues. Vamos comigo, vamos fazer uma exegese aqui. Venham aqui no altar rápido. Rápido, se prontifica aqui rápido. Vem cá, presbítero Mike. Ele pega a autorização, amém? Amém. Para ir aonde? Damasco. Para quê? Para matar os crentes. Para matar quem? Os crentes. Repentinamente aparece uma luz para ele, ele cai em terra, e a luz diz para ele, a voz no meio da luz diz para ele o quê? Saulo, de Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E quem é esse que grita com Saulo? O próprio Espírito Santo de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus. Deus brada entre a luz, gritando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas eu quero fazer uma exegese com você aqui, filho, nesse versículo. Saulo saiu para perseguir Deus ou para perseguir os cristãos? Para perseguir os cristãos. Mas quem grita? O próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo. Sabe por que o glória foi baixo? Porque você não entendeu. Quando se levanta contra a sua vida, quando te perseguem, não te estão perseguindo, mas sim o Deus ao qual você serve. Assim o Deus ao qual você serve. Te persegue, fique calmo. O Senhor se levantará em seu favor. Quando o Senhor chega, Ele dá um basta. Fala, até aqui você chegou. Daqui em diante você não passa, porque eu me levanto ao seu favor. Saulo se propõe a perseguir os cristãos, até que ele conhece o Deus dos cristãos serviam. Entenda isso. Até que o Senhor chegue e dá um basta, um ponto final, há um vírgula. Entenda, há um vírgula. Pode até se levantar, mas quando o Senhor se coloca em favor da sua vida, Ele não há perseguidor, não há matador, não há grande. Ele está na igreja, o Senhor está em casa. Ele fala: ei, há um vírgula, há uma nova história. Até aqui, entenda, até aqui se levantaram, mas estou aqui para dar um basta. De repente você está dizendo: estou sendo perseguido, eu vou fazer, eu vou dizer, eu vou responder. Ei, o Senhor fala nesta manhã: mostra para aqueles que te perseguem o Deus que você serve. Entenda isso, igreja. Quem vai falar não é você, é o Espírito Santo de Deus que vai se levantar. Nós não fazemos nada, é o Espírito de Deus. Segura o microfone e depois você volta. Você está pegando muito fogo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele diz: quem és tu, Senhor? E aí você vê o perseguidor, o matador de cristão. Olha quando ele encontra com o Senhor, olha como é que ele se refere. Quem é tu, Senhor? E está aqui no maiúsculo. E agora acho, porque tem intimidade, pode chamar o Senhor de você. Deus poderoso, Deus da glória. Vamos morrer com isso. Tem intimidade. Santo Deus poderoso.
Deus poderoso. E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando te persegue, querido, na verdade não está te perseguindo, mas se perseguindo o Deus que você serve. Aí fala aqui, ó, duro é para ti chutar contra os aguilhões. E aí agora eu trago o tema, queridos. Esse tema aqui eu copiei do Breno Robson. Tem gente que não aparece na colheita, mas é essencial na semente. Glória a Deus. Vou repetir. Tem gente que não aparece na colheita, mas é essencial na semente. Glória a Deus. Aleluia. Grava isso, vamos continuar. Aí a Bíblia diz que aquele que estava, como eu digo, todo cheio, mas todo cheio de autoridade, todo bambambam. Santo Deus poderoso. Porque ele estava com a espada, porque ele estava com a autorização da lei na mão. Aí a Bíblia diz agora, e ele tremendo e atônito, disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Deus poderoso, Deus da glória. Ele aqui agora se propõe a obedecer, pastor Valdemir, a autoridade maior, que é o grandão da Galileia. Aleluia. Aí o Senhor falou: tá bom, levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. Aí os que estavam com ele não via ninguém, não via quem falava, ele também não via nada. Sabe por quê? O Senhor cegou. Sabe por que de repente você não morreu ainda? Deus sabe. Porque muitas das vezes o inimigo, o Senhor cegou o seu adversário. Sabe por que muitas das vezes nós não somos assaltados? Porque o Senhor cega o adversário. Sabe por que muitas das vezes uma bala perdida não nos atinge? Porque o Senhor cega o adversário. Glória. E agora ele está cego. E uma coisa que eu estava aqui lendo aqui, uma coisa muito linda para mim, que a Bíblia diz que ele ficou cego 3 dias. Santo Deus poderoso. Ah, gente, vocês são de Bíblia, né? O que faz lembrar 3 dias? Deus da glória. Deus Eis que o maravilhoso. Senhor morreu, mas ao 3º dia ele ressuscita. Glória a Deus. Queridos, quem está cego está morto. Santo Deus poderoso. E aqui estamos falando aqui, queridos, claro, de salmo, estamos falando de 2 cegueiras. A doença realmente, a cegueira de não enxergar nada, e a pior de todas, queridos, a cegueira espiritual. Deus poderoso. A pessoa que é cega espiritual, ela é morta. E aí, queridos, os homens ajudaram, guiaram ele pela mão até Damasco, e ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu e nem bebeu. Deus poderoso. Agora, Deus, seguidor, agora ele faz até jejum. E aí, missionário região, os crentes de hoje não querem jejuar. Deus poderoso, Deus da glória. Santo Deus poderoso, Deus da glória. Vou falar, eu não posso falar isso, mas eu tenho certeza que tem gente aqui que só jejuou a última vez depois que o pastor proclamou um jejum aqui na igreja, no ano passado. E agora, Aleluia. Santo Deus da glória. Saulinho agora ele jejua. E outra, ele não jejua somente 1 horinha, vou ficar sem um café. Deus poderoso, Deus da glória. A Bíblia diz que ele jejua 3 dias. Santo Deus poderoso. Glorificado seja o seu nome. Mas vamos agora para o responsável da semente. E já estou encerrando. Era hora de vocês falar. Fosse visitante, convidado. Vocês... E havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias. E o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias. E ele disse: estou aqui, Senhor.
Deus poderoso. Quando eu li isso aqui, 2h pouca da manhã, de ontem para hoje, e eu vim revisando. Eu dei uma risada na minha copa lá, sentado na mesa. Sabe por quê, Paulo? A missionária Vera rindo. Sabe por quê? Porque o Senhor tem chamado muitos e muitos têm fingido que não tem escutado. Senhor Jesus. Deus poderoso. Cadê a glória? O Senhor tem chamado muito aqui, ó. Não é eu não. Ó, te chamou aí, irmão. É você. Ananias, de pronto, quando ele é chamado, ele diz: estou aqui, Senhor. E só disse. É porque, queridos, Deus sabe, Deus poderoso. é porque muitos não querem, por isso que eu não quero dar ouvido. Porque aqui, ó, levanta-te. Porque muitos querem continuar sentados. Deus dá glória, Deus poderoso. Muitos querem continuar na zona do conforto. Está cômodo, está legal. Por isso que não querem dar ouvido. Está aqui, ó. Deixa aqui, Senhor. Então tá bom, levanta-te. Já descansou demais. Deus sabe, Deus poderoso. O profeta tem que estar em movimento. Deus poderoso. Vou repetir de novo. Aleluia. Profeta tem que estar em movimento. Glória a Deus. Profeta não pode ficar sentado. Profeta não pode ficar parado. Tem que estar em movimento. Deus maravilhoso. Vou repetir, em movimento. Glória a Deus. Dá uma catucada em quem está do seu lado aí. Fala para uma pessoa, o pastor é chato, fala. Fala toda hora, fica te incomodando. Mas fala para ela, estou entendendo? Deus maravilhoso. Fala em movimento. Glória. Em movimento. Glória a Deus. Proibido mais. A água parada, ela faz o quê? Deus poderoso, Deus da glória. Em movimento. Pode até sentar, mas quando o Senhor falar, Deus da glória. tem que se prontificar. Glória a Jesus. Aí fala assim: olha, levanta-te e vai à rua chamada à direita. Glória. Aleluia. E pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. Presta atenção, queridos. Vamos voltar aqui de novo. Primeiro, quando ele escuta a voz de Deus, quando ele vê o clarão, escuta a voz de Deus, ele cai por terra, cai em terra. Deus sabe. Sinal de adoração, né? Glória a Deus. Sinal de reverência, porque ele está diante de uma autoridade maior. Quando ele é comissionado, ele jejua. E agora a Bíblia diz que ele ora. Pelo amor de Deus. Glória a Deus. Deus sabe. Se prostrar, jejuar, em movimento e orar. Glória a Deus. Vou repetir isso de novo. Se prostrar, jejuar. Deus poderoso, Deus santo, maravilhoso. Deus que faz. E agora ele está orando. Glória a Deus. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias, e aqui agora, queridos, por ele se prostrar, por ele jejuar e por ele orar, Deus maravilhoso. Roberto Felipe, agora automaticamente ele já é comissionado, sabe o que? A um dom espiritual. Deus maravilhoso. Tem gente que quer falar em língua, mas não jejua, não ora, não adora. Tem gente que quer os dons espirituais, mas não prostra, não jejua, não ora, não adora. E agora ele está comissionado, agora ele recebeu o dom. Que dom? A Bíblia diz que agora ele tem uma visão de Deus. Deus poderoso, aleluia. Agora ele
impunhava as mãos sobre ele, para que ele pudesse receber a visão. Glória a Jesus. Aleluia. Ou seja, ele tem uma visão da solução do seu problema. Deus maravilhoso. Então respondeu Ananias. E isso aqui, tá, queridos, é cabível, tá? Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muito acerca deste homem. Sabe o que é isso? O medo natural das coisas. Algo natural. Por quê? Porque a fama dele era grande. Nós vivemos essa geração, queridos, que cometemos essa falha de querer dar ouvido a fulano, a Bertano e a Ciclano, de querer dar ouvido o que os outros estão falando, mas não dar ouvido o que Deus fala. Se Deus mandar você ir, vai. Se Deus mandar você fazer, faça. Se Deus mandar você se levantar, se levante. Se Deus mandar você se posicionar, se posicione. Glória a Deus. Senhor, a fama dele é grande, Pai. Quantos, olha, aqui no verso 13, quantos mais ele tem feito aos teus santos em Israel, Senhor? E aqui ele tem a autoridade dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Isso aqui, Deus, esse diálogo, essa contra-argumentação é cabível. Mas essa contra-argumentação aqui de Ananias não é, Natália, uma contra-argumentação de não fazer o que nós vivemos hoje. É uma contra-argumentação, missionária Regiane, de que, Senhor, tudo bem, a fama dele é grande, mas se o Senhor está mandando, eu vou. Glória a Deus. Se o Senhor está dizendo, eu obedeço, eu faço. É uma contra-argumentação de não ficar parado. Deus poderoso. Então ele contra-argumenta, o Senhor escuta, mas também ele fala. Glória a Deus. E o que o Senhor fala? Ide. Deus maravilhoso, Deus da glória. Glória a Jesus. Queridos, ainda estamos comissionados ao ide do Senhor, que é para todos. Ora, chegou no século 21, deportar o ide somente para os missionários. O ide é para todos. Aí o Senhor fala aqui, olha, ide pelo caminho, porque ele é o vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Glória a Deus. Presta atenção aqui, queridos, nós temos algumas coisas aqui a degustar. Ora, muitas das vezes nós não vamos, porque nós olhamos pela circunstância humana. É poucos hoje que passam no meio dos sobrinhos no tráfico de droga, portando um fuzil, uma pistola. É poucos hoje, o privilégio, que falam, Jesus te ama, Ele tem uma obra na tua vida. Retorna ou aceita Ele quanto antes, porque o Senhor está voltando. É poucos. Deus poderoso, Deus da E vou falar com propriedade, quase reduzido a nada. Deus poderoso. Por quê? Porque olhamos pela circunstância humana, mas não olhamos para aquele que nos comissionou. E Ele, aquele que nos comissionou, aqueles que manda a gente ir, Ele é o mesmo. Ele não mudou. Glória a Deus. Aleluia. Ele continua abrindo caminho para nós passarmos. Glória a Deus. Ele continua tirando os espinhos, quebrando as correntes. É Ele que nos reveste do escudo de proteção, da couraça da justiça, do capacete da salvação. Aleluia.
ele. E aí o que acontece? Ao olhar de Ananias, matador, assassino, ao olhar de Deus, é uma promessa. É uma promessa. Glória a Jesus. E grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. E aí nós vamos ver o apóstolo Paulo sendo o responsável de escrever a maior parte do Novo Testamento. Só que ele sofreu. Lembra que teve uma passagem que ele chora, pedindo para ele tomar, que a pessoa tirar o espinho. E o Senhor falou: não, tu vai ficar com ele. Agora estamos falando de um Paulo que vivia encarcerado. Não porque cometeu nenhum delito, mas sim porque pregara a palavra do Senhor. Deus santo, Deus poderoso. E hoje vemos uma geração que não sofre nada e vive chorando, dizendo que sofre tudo. Está sofrendo. Está sofrendo o quê? Está proibido de pregar? Apanhou porque pregou? Não tem Bíblia em casa porque não pode? Aí Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e pôs as mãos sobre ele e disse: ó, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas tua visão e sejas cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão, e levando-se foi batizado. Ou seja, Glória a Deus. agora ele volta a enxergar. Agora ele tem o dom de discernir o Espírito. E agora ele é batizado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Ananias foi essencial na semente chamada Saulo. Mas ele não aparece na colheita, porque agora Saulo começa agora a frutificar em Deus, fundando as igrejas, levantando profetas, discípulos. E aí ele começa a escrever cartas para Éfeso, Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses. Agora ele forma agora o seu amigo, seu discípulo Timóteo. Ele escreve para os romanos. Paulo agora, ele sabe falar para os letrados de faculdade, mas o foco principal era para os gentios, os que foram adotados por adoção de Cristo. Ele também sabia falar também para os não letrados. O obreiro Paulo César abriu aqui ontem, falando sobre Paulo, e ele diz: eu aprendi a viver em qualquer circunstância, porque eu já passei fome, mas também já tive abundância. Já fui pobre, mas também já fui rico. E aí nós vamos para o segundo tópico. Anota aí, missionária Regiane. Tem gente que não é essencial na semente, mas só chega na hora da colheita. Ô Pedro, não ajudou em nada, não plantou nada,
E aí com esses, queridos, vocês têm que tomar cuidado. E aí eu fui com um exemplo aqui, José. Os irmãos, não foi essencial, esporadicamente falando, tá, queridos? Esporadicamente falando, mas na hora da colheita, que só José tinha alimento para alimentar o povo. Quem chega? Seus irmãos. Ei, e fique tranquilo, queridos. Estava conversando com a missionária Vera ali no pátio. Tem deserto que é assim mesmo. O Senhor não vai permitir ninguém ser essencial. Não vai permitir ninguém levar água para você. Não vai permitir ninguém te visitar. Não vai permitir nem o pastor ir lá orar por você. Sabe por quê? Os irmãos desfrutaram da colheita. Mas toda vez, eu tenho certeza, toda vez. E José falou para isso para eles: irmãos, não foi vocês, pastor Reinaldo falou aqui ontem, irmão, não foi vocês que me enviaram ao Egito, foi meu Deus, para preservar vocês em vida. E aí toda vez que ele distribuía, conjecturando eu, tá? Estou falando que José fazia isso, não, mas conjecturando eu. Chegava a família do pastor Valdemir, aí José, toma. Aí o pessoal, governador. Aí José, não, é Deus. Eu vou repetir isso aqui de novo. Chegaram seus irmãos, chegaram seus irmãos até ele. Olha, estamos sem comida, não tem nada. Ele toma. E os seus irmãos, irmão, governador. Não, foi Deus. Tem gente que chegará somente na hora da colheita. Você sabe qual é o interessante aqui, queridos? De primeira mão, né? Enche o nosso ego de vinho. Mas, queridos, o tópico principal aqui, o alvo principal aqui, não é os que chegam no momento da colheita. O foco principal aqui é que o Senhor sempre te dará provisão. Ele sempre te dá provisão para você colher e compartilhar. Colher e compartilhar. Não quis ajudar, amém, não é sobre mim. A minha essência é outra. Tranquilo, eu cavei. Teu calo na mão, Paulinho. Eu semeei. Eu estou colhendo, mas eu compartilho. O Senhor ensinou isso. E terá outro grupo, queridos, para encerrar. E terá semente que a gente vai semear. E outro terá a obrigação de colher. Qual é o exemplo, pastor? Na Bíblia. Abraão, lembra de Abraão? Nosso pai na fé. Abraão. A Bíblia diz que ele semeou. Isso aqui é para você pegar e você profetizar sobre a vida dos teus filhos, amém? A Bíblia diz que Abraão semeou fé, mas foi Isaac que colheu a promessa. Tem coisas, queridos, que nós vamos plantar, mas serão nossos filhos que vai colher. Ian toca bateria. Eu estava até passando com a missionária Regiane sobre isso, né, filho? Ian toca bateria. Hoje, o obreiro Ed dá uns bisu a ele, o obreiro Igor. Mas acendeu nele. Pegou, baixou o aplicativo no telefone e ficou no quarto. E eu falei para a pastora dela, falei, minha filha, vigiar esse menino aí, o que esse menino está fazendo dentro do quarto trancado? Aí belo dia, sentamos na mesa para almoçar, falei, vem cá, senta aqui. Por que você fica no quarto todo direto? O que está acontecendo? Me dá esse telefone aqui. Ele, não, pai, porque eu estou aprendendo a tocar bateria. Só que ele mal sabia que o pai dele estava semeando em fé, porque meu sonho sempre foi tocar bateria. Só que hoje eu fico tranquilo, porque
ele tem colhido isso, porque eu realizo o meu sonho todas as vezes que eu vejo ele ministrar. Tem coisas que... Levanta a mão que eu quero profetizar, querido. Grave isso. Toda vez que um profeta for profetizar, levanta a mão. Eu quero profetizar na tua vida, você semeando com fé e a sua descendência colhendo as promessas. Quem recebe isso? Se você está perto do teu filho, coloca a mão sobre a cabeça dele, sobre a cabeça dela. Declara, profetiza. Isso. Se ele não está aqui, ele era o seu pensamento aí. Declara, profetiza. Então, queridos, ele semeou com fé. Isaac colheu. Jacó colheu. José colheu. Noé colheu. Moisés colheu. Davi colheu. Nós estamos colhendo até hoje, porque nós estamos comissionados a essa fé que foi semeada lá no início, no livro do Gênesis. Então, para recapitular e encerrar, tem gente que não aparece na colheita, mas é essencial na semente. Tem gente que não é essencial na semente e só chega na hora da colheita. E terá semente que a gente vai semear e outro terá a responsabilidade de colher. Não importa, queridos, a circunstância, não pare de semear. Não pare de semear. Amém? E eu fico por aqui.